Lula detona Campos Neto. Estou há 2 anos como presidente do Banco Central do Bolsonaro. Não dá para um cidadão ter mandato mais importante que o presidente da República. Vai se fuder, é um egocêntrico ridículo. Vai lá. Vamos lá. Não tô ouvindo. Tá sem áudio? Que fazem parte do cupom. Volta lá. Quem quer o Banco Central autônomo é o mercado. Que fazem parte do cupom, que determina a meta de inflação, que determina a política de juros. Eu tive um Banco Central independente. Pausa. Quem não quer o Banco Central independente? O governo, do PT. Entre o mercado e o governo do PT, cara, assim, não há muita dúvida de quem é bem e quem é mal intencionado, né? E eu nem tô dizendo aqui que o mercado é bem intencionado porque é altruísta, porque é moral, porque... Não. O mercado só pensa em si, velho. Só que o mercado pensa no seu próprio bem. E o bem do mercado, geralmente, é o bem das pessoas. O bem do governo, geralmente, é o mal das pessoas. Né? Agora, eu vou te dizer, você é tão autoritário, que você não aceita uma estrutura da República. Isso é uma estrutura da República, cara, que foi democraticamente decidida. A independência do Banco Central foi decidida democraticamente. Você está reclamando de uma estrutura da República. Vai lá. Meirelles ficou 8 anos no meu governo como presidente do Banco Central e o Meirelles teve total independência para fazer os ajustes que quisesse fazer. Pausa, mentira. Né? Vamos lembrar, o que é a independência do Banco Central? Todo mundo fala isso e esquece. Basicamente, você tem um presidente do Banco Central que tem um mandato, né, de 2 anos, se não me engano, não lembro agora, acho que é 2 anos. Antes, como que era? O presidente, ele indicava o presidente do Banco Central e ele poderia retirá-lo a qualquer momento. Ou seja, o presidente do Banco Central nada mais era do que um braço do governo. Se o cara fizesse qualquer coisa que o governo não quisesse, o governo podia tirar ele. O que é independência do Banco Central? O presidente ainda indica ao presidente do Banco Central. Estou indicando o Joãozinho aqui. E esse presidente, ele tem um mandato de 2 anos, se não me engano, onde o presidente da República não pode destituí-lo do cargo. Ou seja, ele é realmente independente. Se você, Lula, está dizendo que o Meirelles era independente, por que você não ter um presidente institucionalmente independente? Eu não entendo isso. É a mesma coisa que falar assim, eu não quero comer o seu almoço. Tá bom, então eu vou comer o almoço, comer em outra sala. Não come aqui na minha frente. Porque você sabe que a hora que o cara virar, você vai roubar a mistura dele. Vai lá. Sem que o presidente da República se metesse. Agora, veja, o que você não pode é ter um Banco Central que não está combinando adequadamente com aquilo que é o desejo da nação. Nós não precisamos ter política de juros altos nesse momento. Não precisamos. A taxa Selic 10,50 está exagerada, a inflação está controlada, nós acabamos de aprovar a manutenção da média de 3%. Então, a inflação baixa, para mim, não é um desejo, é uma obsessão. Estou há 2 anos como presidente do Banco Central do Bolsonaro. Olha lá. Há 2 anos eu estou. Ou seja, então, não é correto isso. O correto é que entre um presidente da República, ele indica o presidente do Banco Central. Se der certo, ele tira, como Fernando Henrique Cardoso tirou 3, como tantos outros tiraram. O que não dá para o cidadão ter um mandato e ser mais importante que o presidente da República. É bem isso que está aí. Lula, guarda o teu ego na mochila, cara. Ele não é mais importante que o presidente da República. E vamos lembrar, tá? Não adianta você baixar juros na marretada. A Dilma tentou fazer isso e só destruiu a inflação do Brasil. Tá? Não só isso, ela congelou o preço de conta de energia. Depois a gente teve que pagar isso com juro e correção monetária. E multa. Tá? O fato é o seguinte, amigão. O juro é o preço do dinheiro. Se você quer que o dinheiro fique mais barato, você precisa ter um negócio que você odeia, você se morde só de ouvir esse nome, que chama-se responsabilidade fiscal. A gente acabou de mostrar um gráfico aqui que mostrou que a inflação da moeda foi de 400% no período, acho que de 30 anos. A inflação, o aumento de impostos, o aumento do PIB, perdão, foi 1.500%. O aumento dos impostos foi de 2.000%. Ou seja, aqui já tem um problema. Você está cobrando mais imposto das pessoas do que elas estão ganhando. Então, é como se eu aumentasse 10% a minha renda, mas o meu imposto aumentasse 15%. Tá? Só que o pior de tudo, os gastos públicos aumentaram em 2.100%. Então, vamos lá. Você tem um gráfico que mostra que você tem 400% de inflação de moeda, você tem 1.500% de aumento de PIB, só que você tem
2.000 de aumento de impostos, 2.000%, e 2.100 de aumento de gastos. Sabe onde foi o juro? 4.000%. 4.000%. Por quê? Porque vocês não param de aumentar gastos, não param de aumentar impostos. É isso. Então, você quer ter uma política séria, monetária? Para de gastar. É isso, para de gastar. Para de gastar com populismo. O Milei tá dando uma aula. Acabou de cortar 85% do Ministério das Mulheres e Igualdade de Gênero. Fez uma rapa, cortou dezenas de milhares de cargos públicos. Tirou subsídio, inclusive de conta de energia das pessoas. Até em legislação penal o cara está enrijecendo. Ele está diminuindo a maioridade penal lá, que já é de 16 para 13 anos. O que está acontecendo com a inflação na Argentina? Está atingindo patamares historicamente baixos. Vê se ele está reclamando. O presidente del banco... Não. Ele está fazendo o que tem que ser feito. Então faça o que tem que ser feito. Temos mais pautas? É até interessante isso, porque até quem defendia o Lula... Mentira! Não, mentira! Se a Miriam Leitão não conseguiu defender, amigão, o Felipe Neto tá agora roendo as unhas. Como é que eu vou fazer, amigo? Ixi, como é que eu vou fazer se nem a Miriam tá na minha? Vamos lá. Vamos lá. Falas sequenciais de Lula contra a autonomia do Banco Central pressionam o câmbio e quem mais perde é o próprio governo. Quando o cara mostra publicamente que ele está insatisfeito com o presidente do Banco Central, ele passa insegurança para dentro e para fora do país, velho. Você não precisa ser um gênio para saber disso. Desce um pouquinho mais. Vamos lá. As entrevistas do presidente Lula... Entrevista à rádio, Lula voltou a dizer que a inflação está controlada e não é necessário política de juros altos que não dá para o cidadão ter mandado para o presidente da República. Certo? Tá bom. Desce mais. Lula se queixou que há quase 2 anos o presidente do Banco Central indicado pelo governo anterior e não acha que isso é correto. Se ele acabar com a autonomia do BC, deveria propor o fim dessa autonomia ao Congresso. Isso é, se ele quiser gastar seu capital político nessa briga, ele pode. Muito provavelmente vai perder a votação. Falar sobre isso dia sim, outro também, no entanto, cria um ambiente próprio para a especulação. Além disso, a fala passa uma impressão de que quando o Banco Central estiver sob o comando de uma pessoa de sua escolha, vai ser administrado politicamente e será condescendente com a inflação. O que não é uma boa mensagem. Cara, é assim, caramba, Miriam. Porra, assim mesmo. Ela escreveu isso aqui chorando. Mas não teve como. O que ela tá falando é tudo verdade. Sim. Primeiro que se ele quisesse, ele gastava todo o capital político dele para acabar com a independência do Banco Central. Ele não vai fazer isso porque ele sabe que ele perderia a votação. Só que ele ficar falando disso cria especulação. As pessoas vão falar, mas será que ele vai mexer? Só que pior que tudo, é ele falar tanto desse desejo dele de tirar o presidente do Banco Central que está hoje, porque mostra que ele quer ter influência política sobre o Banco Central. Que é algo que é economicamente desastroso. Passa um sinal horroroso de insegurança jurídica para os investidores internos e externos. O fato é que o dólar afeta a vida das pessoas, os preços dos combustíveis, dos alimentos e tudo, e isso reflete em inflação mais alta. Além disso, cria entraves para as empresas. Tudo isso é ruim para todo mundo, mas principalmente para o governo. Por isso, avaliou que o presidente Lula precisa rever a forma como tem se colocado. Ah, meu Deus. Ela fala de outras coisas, né, cara? E assim, cara... É triste, né, velho? É triste ver em que situação nós estamos. Tem outro vídeo? Tem outro vídeo. Vamos lá. Vamos lá, Lulão. Continua. Vamos quem critica ele. Vamos jogar o Brasil pra lata do lixo mesmo. Vamos lá. Peraí. Nossa. É pouca coisa ter a bancada de deputados federais ajudando a gente, votando nas coisas. A bancada só precisa aprender a defender mais a gente das porradas que a gente toma. Nossa. Nós, muitas vezes, não gostamos de enfrentar o debate. Olha lá, e aquele de costas pro microfone público. É feito para a gente debater. Não há nada que a gente não tenha que dar resposta. Olha, de costas pro público dando bronca nos caras. A gente não tem que levar desaforo para casa, porque quem nos critica não vale uma titica de cachorro. Então é importante ter isso em conta. É preciso ter em conta que a gente não tem que levar desaforo para casa. Por muito menos que a gente faça, a gente já faz mais do que eles. Mas muito mais do que eles. Nossa, também não é fala horrorosa, cara. Quem critica a gente é titica de cachorro. Cara, um presidente da república falando isso, cara. Ainda menos que titica de cachorro. Cara, isso é ridículo, cara. Isso é ridículo. O cara tá ficando cagalho, tá ficando assim... o autoritarismo dele, o ego dele tá vazando pelos poros. Que mais? Esse é mais um aqui. Vai lá. É A gente tem que aprender a falar com o povo o que ele quer ouvir. Às vezes a gente fala o que pensa e não é isso que o povo quer.
Então você tá. Entrevista à Rádio Princesa da Bahia. O presidente afirmou que passou a defender a reforma agrária pacífica após pesquisa mostrar que 90% da população era contra a reforma feita de forma radical. Basicamente ele tá falando assim, às vezes a gente tem que ser populista, né, cara? Nossa, cara, que desastre, velho. Aprender que a gente... Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Uma coisa que a gente tem que aprender é que a gente tem que aprender a falar com o povo o que ele quer ouvir da gente. Porque às vezes a gente fala o que a gente pensa, só o que a gente pensa, e não é isso que o povo quer ouvir. O povo quer outra Pausa coisa. aqui, pausa aqui. Basicamente o que ele tá dizendo é o seguinte, não tem autenticidade. Não seja um líder. Um líder lidera. Um líder fala, vamos por ali. Não, mas ó, o povo não quer ir por ali. Mas eu sei que por ali é o melhor caminho. Vamos por ali. E arque com as responsabilidades dos ônus e dos bônus de você ter feito aquela escolha e levado as pessoas até lá. O que ele tá falando é o seguinte, tá, vocês querem ir pra onde? Pra lá, então vamos para lá. Mesmo sabendo que é errado. Eu nem sei o mérito do que ele tá falando, mas o fato é, o cara tá basicamente assumindo, eu tenho que ser populista. Vai lá. Eu fiz a gente ir fazendo uma modelagem. Eu, quando falei aqui da reforma agrária tranquila e pacífica, é porque eu fiz um comício no Rio de Janeiro, e no meu discurso eu falei que nós vamos fazer reforma agrária ampla, sabe, e radical sobre o controle dos trabalhadores. Mas eu falava muito nervoso. Aí quando eu desci do caminhão, uma senhora de cabelo Sempre branco, assim, pausa, sempre uma fanfic, né? Não é que uns institutos de pesquisa que ele paga com o nosso dinheiro, não são os marqueteiros, não são os... Não! É sempre alguém do povo. Uma senhora olhou pra mim e disse alguma coisa. Aí ele mete a fanfic. Vai lá, qual vai ser a fanfic? falasse para mim, ô Lula, eu voto em você. Mas você não pode ficar nervoso quando você fala, você não pode gritar, você estava babando, cara. Isso me dá medo. Você pode falar de reforma agrária, sabe, de forma mais tranquila, sem precisar brigar. Aí nós fizemos uma pesquisa. E a pesquisa é o seguinte, você quer reforma radical, ampla e radical sobre o controle dos trabalhadores, ou quer uma reforma agrária tranquila e pacífica? 90% queria tranquila e pacífica. Então, por que eu vou entrar em guerra se o povo quer paz? Isso diz muito sobre o Lula, sim, isso diz muito. Ele fez a pesquisa, pra onde eu vou? Pesquisa, eu vou pra lá, então vambora. No fundo, é o que eu tô falando, cara, o Lula, ele sempre foi um radical. Ele sempre foi um comunista de fato, ele sempre foi um revolucionário. Só que acima de tudo isso, ele é um populista, ele é um demagogo. Entendeu? E tá aí, ó, demonstrado com as próprias palavras dele. Eu fico imaginando, cara, a galera do PT falando, mano, alguém segura o Lula, bicho. Alguém segura a boca de sandália desse homem, porque ele não para, ele não para.